se inscreva no canal, curta e compartilhe. Temos vídeos novos todos os dias, 2 vezes por dia. A casa mal-assombrada da Rua Sapucaí. A Rua Sapucaí era um lugar tranquilo, cercado por árvores antigas e casas de arquitetura colonial. Mas havia uma casa que ninguém ousava visitar. Os moradores locais evitavam sequer mencioná-la em voz alta, como se o simples ato de falar sobre ela pudesse atrair algo indesejável. Diziam que, à noite, gritos agudos ecoavam pelas paredes, enquanto portas batiam com força suficiente para estremecer as janelas vizinhas. Era impossível não sentir calafrios ao passar por ali. Um jovem chamado Caio, movido pela curiosidade e pela paixão por histórias sombrias, decidiu explorar a tal casa. Ele já havia ouvido relatos de pessoas que juravam ter visto vultos nas janelas ou sentido mãos invisíveis tocar em seus ombros. Apesar dos avisos, ele estava determinado a desvendar o mistério. Naquela noite, sob o luar fraco, ele cruzou o portão enferrujado e caminhou até a entrada. O ar ao redor parecia mais pesado, quase tangível, como se a própria atmosfera da casa rejeitasse sua presença. A porta principal estava entreaberta, rangendo lentamente com o vento. Ao entrar, Caio percebeu que o interior era ainda mais assustador do que imaginava. As paredes estavam cobertas de mofo, e o chão de madeira rangia sob seus pés. Cada passo parecia amplificar o silêncio opressor. No entanto, não demorou muito para que o silêncio fosse quebrado. Um grito estridente cortou o ar, fazendo Caio paralisar onde estava. Ele tentou identificar a origem do som, mas tudo o que conseguia ver eram sombras dançando nas paredes. Parecia vir de todos os lados ao mesmo tempo. Seu coração acelerou, mas ele sabia que não poderia voltar atrás agora. Enquanto tentava se acalmar, ouviu outro barulho, o som inconfundível de uma porta batendo sozinha no andar de cima. Era impossível ignorar. Subindo as escadas rangentes, ele sentiu o peso do medo crescer dentro de si. No topo da escada, encontrou um corredor escuro com várias portas fechadas. Uma delas balançava suavemente, como se tivesse sido aberta recentemente. Caio hesitou antes de avançar. Havia algo errado naquele lugar, algo que ia além de qualquer explicação racional. Ele sabia que deveria sair dali, mas algo o impelia a continuar. Talvez fosse a adrenalina, talvez fosse a sensação de estar prestes a descobrir algo extraordinário. Ou talvez fosse apenas o início de um pesadelo do qual ele nunca conseguiria escapar. Ao empurrar a porta que balançava, Caio encontrou um quarto antigo, coberto por lençóis brancos que escondiam móveis abandonados. O cheiro de poeira e decomposição era sufocante. Ele começou a examinar o ambiente, levantando os lençóis um por um. Sob cada um deles, encontrava móveis velhos e objetos que pareciam pertencer a outra época. Mas havia algo estranho, nenhum deles tinha marcas de uso recente. De repente, ele percebeu que não estava sozinho. No canto do quarto, uma sombra se movia, distorcida e irregular, como se tivesse vida própria. Ela deslizava pelas paredes, mudando de forma a cada segundo. Caio recuou, tentando manter distância, mas a sombra parecia segui-lo, aproximando-se cada vez mais. Ele podia sentir o frio emanando dela, como uma presença maligna. O som de risos infantis ecoou pelo quarto, embora não houvesse ninguém ali além dele. Eram risos distorcidos, quase mecânicos, que rapidamente se transformaram em gritos de dor. Caio tapou os ouvidos, mas isso não ajudou. O som parecia vir de dentro de sua mente, invadindo seus pensamentos. Ele queria fugir, mas suas pernas estavam paralisadas. Foi então que ele notou algo ainda mais assustador: as sombras no quarto começaram a ganhar forma. Figuras humanas surgiram das paredes, todas olhando diretamente para ele. Seus rostos eram indistintos, mas seus olhos brilhavam com uma intensidade sobrenatural. Caio sentiu seu corpo tremer, e ele soube que precisava sair dali imediatamente. Mas quando tentou correr, a porta se fechou com um estrondo ensurdecedor. As figuras começaram a avançar, lentamente, como predadores cercando sua presa. Caio sabia que aquilo não era uma ilusão, ele estava enfrentando algo que não pertencia a este mundo. Caio bateu na porta repetidamente, mas ela não se abriu. As figuras continuavam a avançar,
seus passos silenciosos ecoando no quarto. Ele tentou encontrar outra saída, mas todas as janelas estavam trancadas, como se a própria casa conspirasse contra ele. O pânico tomou conta de seu corpo enquanto ele buscava desesperadamente uma maneira de escapar. Então, algo ainda mais estranho aconteceu. As paredes começaram a se mover, como se a casa estivesse viva. O quarto se transformou em um labirinto de corredores estreitos e escuros. Caio correu sem rumo, tentando encontrar uma saída, mas cada porta que abria o levava a um novo cômodo igualmente assustador. Era como se a casa estivesse brincando com ele, prolongando seu tormento. Em um desses cômodos, ele encontrou um espelho coberto por um lençol. Curioso, ele o removeu, esperando ver seu reflexo. Mas o que viu foi algo completamente diferente, uma versão distorcida de si mesmo, com olhos negros e um sorriso cruel. A figura no espelho estendeu a mão, como se quisesse puxá-lo para dentro. Caio recuou rapidamente, mas tropeçou em algo no chão. Quando olhou para baixo, viu um caderno antigo, com páginas amareladas e escritas desbotadas. Ele o pegou, percebendo que continha relatos detalhados de pessoas que haviam entrado naquela casa e nunca mais saído. As descrições eram assustadoramente familiares, como se ele estivesse lendo sua própria história. Antes que pudesse processar o que estava lendo, ouviu novamente o som de portas batendo. Desta vez, elas pareciam vir de todos os cômodos ao mesmo tempo, como uma sinfonia macabra. Caio sabia que estava ficando sem tempo. Ele precisava encontrar uma maneira de sair dali antes que fosse tarde demais. Desesperado, Caio continuou a explorar a casa, seguindo o som das portas batendo. Ele finalmente chegou a um porão escuro, acessível por uma escada estreita. O ar ali era ainda mais denso, carregado de um cheiro metálico que lembrava sangue. Ele hesitou antes de descer, mas algo o impulsionava a continuar. No porão, encontrou uma sala com paredes cobertas de símbolos estranhos, escritos em tinta preta. No centro da sala, havia um altar improvisado, coberto de velas apagadas e objetos rituais. Caio percebeu que aquela casa não era apenas mal assombrada, ela era o epicentro de algo muito mais sombrio. Alguém, ou algo, havia realizado rituais ali, invocando forças que não deveriam existir neste mundo. Enquanto examinava o altar, ele ouviu vozes sussurrando ao seu redor. Não eram vozes humanas, mas sim murmúrios distorcidos, como se viessem de outra dimensão. Elas falavam em uma língua desconhecida, mas ele conseguia sentir o significado por trás das palavras. Você não deveria estar aqui. Caio tentou sair do porão, mas as escadas haviam desaparecido. Ele estava preso, cercado por sombras que agora assumiam formas monstruosas. Elas se aproximavam, lentamente, como se saboreassem o momento. Ele sabia que estava prestes a enfrentar o verdadeiro horror daquela casa. As sombras finalmente o alcançaram, envolvendo-o em uma escuridão absoluta. Caio sentiu como se estivesse sendo arrastado para outro lugar, um lugar onde o tempo e o espaço não tinham significado. Ele viu flashes de imagens terríveis, pessoas gritando, corpos mutilados, almas perdidas vagando em agonia eterna. Era como se estivesse testemunhando os horrores que a casa havia causado ao longo dos anos. Quando finalmente voltou a si, Caio estava de volta ao quarto onde tudo havia começado. A porta estava aberta, e ele podia ver a luz do amanhecer filtrando-se pelas janelas. Ele saiu correndo, sem olhar para trás, até chegar à segurança de sua casa. Mas algo havia mudado nele. Ele não era mais o mesmo. Nos dias seguintes, Caio percebeu que as sombras o seguiam. Ele ouvia os mesmos gritos e portas batendo, mesmo estando longe da casa. Ele sabia que havia pago um preço alto por sua curiosidade. A casa havia marcado sua alma, e ele nunca mais seria livre. Se você sente que essa história merece continuar sendo contada, considere nos apoiar no Apoia-se. Com sua ajuda, podemos trazer mais histórias sombrias como esta à tona, explorando os mistérios que assombram nossa imaginação. https://apoia.se/aleatoriode